Você já viu isso acontecer? Administradoras, famílias com muitos imóveis e colocavam nessa época em administradora de bens, e no momento em que o titular daquele patrimônio falecia, tinha que realizar um inventário. Não tinha planejamento patrimonial, né? Não tinha. Porque se você tem uma família que ela... o sujeito constitui patrimônio a vida inteira. Ele constitui patrimônio imóvel, principalmente imóveis. E por que ele bota em imóveis, Elaine? Porque imóvel não perece. Imóvel vai durar para sempre. E olha, você nunca parou para pensar nisso, né? O povo brasileiro nunca parou para pensar nisso, Elaine. Não faz o menor sentido. E sabe por que nunca parou para pensar? Porque eles achavam que isso era o normal. Mas não faz o menor sentido você ter a preocupação de adquirir um bem que não perece. Cara, você poderia comprar em leite. Você tem R$1 milhão, ao invés de comprar imóvel, cara, compra leite. Olha que maravilha. Você vai pegar R$1 milhão e vai vender R$1 milhão em leite, você vai vender por R$1,5 milhão. Vamos botar essa conta aqui? Pô, cara, é muito mais rentável do que comprar imóvel e comprar leite. Mas as pessoas preferem imóvel porque imóvel vai durar para sempre. Porque o imóvel não perece. E tem que ter uma razão para isso. Para a família adquirir um bem que não perece. E, apesar disso... Apesar dele adquirir um bem que não perece, ele coloca no nome o dono do bem perece. Cara, a Elaine não gosta quando eu falo isso, quando eu faço essa comparação. Mas para mim, Elaine, é o cachorro usando... É o poste usando o cachorro. É o poste fazendo as suas necessidades em cima do cachorro. Não faz sentido você querer ter um bem que não pereça, que vai durar para sempre, e a titularidade desse bem fique em nome de alguém que acaba. Ou seja, fica um bem sem dono. Não fica sem dono porque a lei brasileira prevê a destinação, prevê a sucessão. Prevê a sucessão. E olha que lindo. E como a lei brasileira não dá ponto sem nó, ao prever a sucessão, ela prevê que a sucessão é cara pra dedéu. Ela prevê, inclusive, o seguinte, que herdeiro tem mais é que se lascar. Entendeu? Porque o cara não fez nada pra ganhar aquilo. Como assim o cara não fez nada pra ganhar aquilo? Como assim o cara não fez nada? É a unidade familiar que fez. É a unidade familiar, porque se esse filho fosse um filho, cara, que vivesse em droga, que vivesse dando trabalho pro pai e tudo mais, a capacidade econômica do pai era um. De repente, o filho que tá ali, que ajuda, que batalha, ou que ele tem a sua carreira, que é motivo de orgulho pro pai, o próprio resultado daquela família é outro. Cara, a família tem atuação direta no resultado patrimonial dela. Óbvio que tem. Se isso hoje é reconhecido entre marido e mulher, né? Isso é reconhecido entre marido e mulher. E papo é esse de que eu formo patrimônio, ela cuida da casa? Não. Ao cuidar da casa, está cuidando da unidade familiar. Os dois só cresceram pelo esforço comum dos dois, cada um do seu lado. E a unidade familiar que cresce em conjunto. Exato. Ela não cresce um ser e o outro ser, um elemento daquela família ou o outro. É a unidade familiar que se desenvolve em conjunto. Então, você tinha... Naquela época, Elaine, só as administradoras de bens próprios para cuidar desse patrimônio, só para pagar menos. Mas não para organizar o patrimônio. Ia levando, e de inventário em inventário ia perdendo. Ia perdendo, e aí o povo começou a sentir. Nasce então uma nova demanda. Nasce um novo problema. Que as pessoas achavam que não tinha solução. Né? E aí, pumba, eureka. Solução. Qual foi a solução para esse problema? A solução para esse problema foi primeiro chorar, né, Elaine? Primeiro chorar. Por quê? Porque a gente se deparou com um inventário. Eu conto essa história para os meus alunos. A gente se deparou com um inventário que a gente botou, sei lá, era papo de 70, 80 mil reais, o dinheiro de hoje, né? No bolso. Mas era assim, algo próximo de 100 mil reais, era muito dinheiro, algo que só aquele caso que a gente recebeu rapidamente, dava para comprar um carro, entendeu? Era um valor expressivo de honorários, né? Mas que o cliente saiu do nosso escritório pior do que entrou. Porque, olha isso, o cliente chega no nosso escritório assim, ó, doutor, o meu pai faleceu há 3 anos. A minha mãe, a gente não fez inventário, a minha mãe acabou de falecer.
E eu tenho um amigo que é estudante de Direito que falou para mim o seguinte, corre para fazer um inventário, porque senão, olha isso, olha o que aconteceu. Corre, que senão você vai perder o imóvel. Aquilo ali me deu um nó na goela quando ele falou. Porque quando ele me deu esse nó na goela, eu perguntei, quando ele me falou isso, eu perguntei assim, quais outros bens você tem? Ele, não, doutor, só tem o apartamento. E quando ele falou, só tem um apartamento, aqui dentro já rolou assim, esse imóvel já era. Inclusive, muitas famílias acham que por só ter um herdeiro e só ter um bem, não precisaria realizar o inventário. Eles confundem ser um inventário mais simples com não precisar ter um inventário. E aí o que aconteceu? Na hora que ele falou isso, eu falei, putz, já era. Perdeu. E aí o inventário, gente, esse inventário custou mais de 40% do patrimônio daquela família. Isso porque a gente foi muito acelerado. Mais de 40% do patrimônio daquela família. Por quê? Porque ele teve que vender no inventário, vendeu mais barato. Ok? Porque ele teve que pagar o lucro imobiliário, ele teve que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital e ele teve que pagar as despesas do inventário, que ele não tinha o dinheiro para pagar. Moral da história, esse rapaz, ele perdeu o imóvel, ou seja, ele teve que vender o imóvel e o dinheiro que ele obteve com a venda, se ele não tivesse que pagar nada, já era mais barato, ele já não morava nem mais no mesmo condomínio, ok? Mas não, esse rapaz que morava na Barra da Tijuca, num lugar bem bacana ali da Barra da Tijuca, né? Ele já não pôde mais morar ali, teve que se mudar para Jacarepaguá, que é um lugar super digno, um bairro bem até bucólico, né? Bacana do Rio de Janeiro, mas no subúrbio, ok? No subúrbio. E ele teve que se mudar. Ou seja, esse cara ele foi rebaixado de classe social por causa do inventário e mais. Eu, advogado, Elaine, advogada, ganhamos uma boa grana. Então a gente... E justa a grana que a gente ganhou, né? Justo, totalmente justo. Por quê? Porque a gente prestou o serviço jurídico adequado. Mas o cara sai do nosso escritório pior do que entrou. E a gente com aquilo doendo, porque dói na gente. Não pense que a gente é advogado tubarão, que isso não existe, isso é coisa de filme. É Harvey Specter, para com isso, né? Isso dói na gente, é claro que dói. Né? E é um caso em que o pai sempre falou para o filho que aquele imóvel, aquele apartamento seria do filho. O filho cresceu ouvindo o pai dizer... Ouviu uma mentira. Ouviu uma mentira. Que o pai nem sabia que estava contando mentira, mas estava contando uma mentira. Mas ali, Elaine, ali eu quero te dar os parabéns, porque ali a revelação que a gente teve a respeito da holding, eu lembro disso como se fosse hoje, porque a gente já sabia fazer holding, a gente já usava isso, mas usava para quê? Para aquele cara que estava planejando o patrimônio, que estava comandando o negócio. Para esse cara que a gente utilizava. E aí, Elaine Montenegro, pumba, surge. Como é que foi a ideia, Elaine? Conta aí. Se a gente já usava isso para as famílias que tinham negócios, para desenvolver o negócio e organizar, por que não utilizar o mesmo princípio para as famílias que têm patrimônio, mas não têm negócio? Exato. E aí foi quando a gente então pensou assim, cara, agora sim. O nosso problema, nosso não, né? O nosso foi só a dor, foi só a tristeza de ver aquilo acontecer. Mas o problema desse nosso cliente é que a gente não conhecia o pai dele antes. Porque se a gente tivesse conhecido o pai dele antes, a gente poderia ter contado para o pai dele. E o pior é que a gente não teria contado, porque naquele momento a gente não enxergava isso, o mercado não enxergava isso, o mercado não usava holding para evitar o inventário. Não usava. Muito pelo contrário, até pouco tempo atrás, o mercado começou, que depois que passou a usar holding para isso, chamava de planejamento sucessório. E eu costumo dizer que não é planejamento sucessório, porque o que a gente faz é evitar que haja sucessão. Então, se a gente tivesse conhecido, eu estou falando o nome aqui, né? Se a gente tivesse conhecido o pai dele antes, a gente teria a oportunidade de ter contado para o pai. E o detalhe é que o pai, Elaine, ele não morreu, as pessoas acham que ele morreu sem conhecer a solução. E não foi isso, né? Não foi isso. Ele não sabia nem que tinha o problema. Como é que você vai pensar numa solução se você não sabe nem que existe o problema? E a holding familiar, ela cura problemas que a família sequer sabe que existe.
E essa foi a grande sacada ali, né, Elaine? Eu acho que essa foi a grande revelação. Para mim foi a revelação, sacada, todos os méritos aqui de doutora Elaine Montenegro, que ela virou para mim e falou assim, Márcio, a gente precisa contar para a família brasileira que o problema existe. Foi quando a gente começou a fazer um monte de palestra, um monte de coisa, ir para condomínio, reunião de igreja, reunião do grupo do tênis, do grupo do golfe, da confraria, reunião de empresário, reunião de tudo quanto é canto, apresentar para a família brasileira que eles tinham um problema, porque eles não sabiam nem que tinham um problema.